a cultura dele com uma cultura diferente. É por isso que ele está nesse momento ouvindo, aprendendo a palavra de Deus. A Bíblia vai nos contar que ele vai na sua primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo, está com ele um monte de gente. A viagem foi boa, linda e maravilhosa. Mas Deus nos diz que essa segunda viagem, a qual nós lemos agora, vai nos contar que antes dele pegar a embarcação, isso está no texto, eu não vou nem ler para não tomar muito tempo, mas está no texto que a Bíblia vai nos contar que houve-se uma discussão entre quem? Entre Paulo. Houve-se uma discussão, e bem verdade nessa discussão, Paulo pega Silas, Paulo pega Timóteo e Marcos, vão comigo. Alguém ficou para trás no meio dessa confusão. Por quê? Porque Deus é assim, isso aqui vai de recado para alguém. Se for necessário ele colocar uma intriga no meio de alguém, ele coloca. Mas quem é para ficar fora do propósito, vai ficar lá no meio. Então o propósito da embarcação era para ir Paulo, Timóteo, Silas e um homem chamado Lucas, que está relatando essa história. Alguns estudiosos dizem que Marcos nesse momento ficou para trás. Por quê? Porque Paulo acompanhou Barnabé nessa embarcação. O texto vai nos dizer que ele está caminhando. Uma certa feita Paulo dorme dizendo assim: nós vamos para a Ásia, mas só que a vontade do homem é ir para a Ásia. Mas o varão aparece na madrugada e fala assim: Paulo, eu preciso de você do outro lado, eu quero você ir para a Europa. E Paulo, homem entendoso de Deus, ele sabe que ele não pode ir contra a lógica de Deus. Eu vou contra a lógica humana, mas contra a lógica de Deus eu não posso. Então Paulo acordou com o pensamento de ir para a Ásia. O varão chegou, resplandeceu e disse assim: o seu caminho não é na Ásia, eu quero você na Europa. Isso aqui vai doer, vai fazer um efeito logo no início da mensagem. Tem muita gente indo na contramão de Deus, e na contramão de Deus dói, machuca. Tem muita gente não ouvindo a voz de Deus, arrecadando sobre si luta, prova, e depois quer colocar a culpa em Deus. Vai doer, isso aqui vai fazer um efeito. É melhor tu pegar essa introdução, colocar dentro do coração e entender que melhor é estar com Deus na prova do que estar no caminho sem Deus. Eu não quero dizer que houve esse desentendimento. E Paulo agora, por ser um homem entendido, e ele ouve a voz de Deus, ele pega a embarcação. O texto vai dizer que Paulo chega agora em Troade. Troade está muito bem. A Bíblia diz que ele acampa, ele está alojado, ele está dormindo numa colônia. E Paulo é homem de oração. A Bíblia diz que Paulo está procurando um cantinho para orar. Isso aqui vai doer em alguém, vai fazer um efeito muito grande para 2026. Deus manda perguntar para a igreja: cadê o cantinho que você orava? Paulo chega em Troade e diz assim: eu tenho que procurar um lugar para me orar. E a Bíblia diz que ele está caminhando e ele chega à beira de um rio, aonde tem uma mulher por nome chamada Lídia, vendedora de púrpura. E o texto vai dizer que essa mulher observava ele todo dia descendo para orar. A um certo dia o culto foi diferente na beira do rio. Por quê? Alguém que estava vendo ele vindo descendo orando perguntou: quem são vocês? A Bíblia vai dizer que quando ela pergunta, o Espírito Santo enche Paulo da glória. A Bíblia vai dizer que Paulo começa a pregar para aquela mulher, e aquela mulher se converteu ao cristianismo. O texto vai dizer que essa mulher disse assim: ei Paulo, entra ali de casa, vem para cá, eu quero que você se hospede aqui. E isso eu, mente como pregador maluco, só entendo uma coisa: como assim? A mulher estava passando por um processo tão grande, mas tão grande, que ela não pensou duas vezes em colocar um homem de Deus dentro da sua casa. Vai doer isso aqui, vai fazer um efeito muito grande. No momento da luta, da prova, quem nós estamos colocando dentro da nossa? Ela insiste: você tem que ficar na minha casa. E o texto vai dizer que toda aquela família se converteu. Então eu entendo algo isso. Alguém lá dentro precisava de uma libertação. Alguém lá dentro precisava de ter um encontro com Jesus. Alguém lá precisava ouvir uma palavra. Isso aqui vai doer, vai fazer um efeito muito bom. Tem muita gente parando, pensando em não vir mais pro rio. Como assim, pregador? Tem gente achando: a minha casa vai cair. Por que eu vou fazer no rio? Vou descer o rio para você entender. Tem muita gente dizendo assim: eu vou parar de ir pro culto porque minha casa não muda. Eu vou parar de ir pro culto porque meu esposo não muda. Eu vim aqui cheio, Deus vai mudar. Ei, não se preocupa não, que está chegando um pau na beira do meu. Eu vou está chegando alguém para suprir a sua necessidade com água, com dinheiro, não, com palavra. Porque a palavra ainda é viva e eficaz e penetrante. Quem convence o homem do pecado é a palavra. Quem sacia o homem do Deus é a palavra.
nem na casa, ele saía para orar. E uma certa feita o texto vai dizer que ele, observando, e a mulher, observando que ele era um santo homem de Deus, isso aqui é Bíblia. Não precisava nem estar falando, se você ler, você sabe que eu estou falando, está tudo dentro do contexto. E a mulher observa esse livro, é um santo homem de Deus. Olha, ouve aquilo e fala assim, tem algo estranho nessa mulher. Por quê? Porque essa mulher falou que eu sou santo homem de Deus, mas o que ela foi dizendo de fora não é o que está dentro do lado de... Vai doer isso aqui, mas vai fazer um efeito depois que vai agora. Tem muita gente falando com boca, mas do coração. Paulo ouve ela falar, mas quem tem um discernimento do Espírito não deve se enganar com palavras torpes. Então, quando Paulo ouve, observa ela dizer, tem coisa estranha aí. Isso aqui vai doer, pastor, isso aqui. É por isso que nós estamos vivendo os evangelhos pior da nossa geração, onde muitos sobem no altar de qualquer maneira e muitos pastores sem visão. Então, por isso que o evangelho é do jeito que está. Eu não estou dizendo apontando o pastor, mas na nossa geração, na minha igreja, todo lugar é assim. Se o pastor não tiver uma cobertura na divindade de Cristo, qualquer um sobe e destrói a igreja. Mas quem tem o discernimento do Espírito, ela fala em língua estranha, mas ele repreende a vida sua. Ela está dando lugar ali, mas quem tem visão está repreendendo, porque o que tem dentro dela não condiz o que ela está fazendo. Então, segundo alguns historiadores, vai dizer que estamos vivendo a pior época do evangelho do cristianismo no país, no mundo geral. E segundo alguns historiadores, vai dizer que tem mais crente fora do que dentro. Segundo a nossa pesquisa, vai dizer que tem mais gente lá fora desviado do que gente aqui dentro convertido. Isso me preocupa, sabe por quê? O que eu estou fazendo aqui dentro? Estamos vivendo uma geração que sobe no altar de qualquer jeito. Estamos vendo a geração, pastor. Ah, mas é culpa do pastor? Não, que nem tudo Deus é pastor. Mas é muita gente falta de caráter. Mas deixa a Bíblia uma outra mensagem. A Bíblia vai dizer que essa mulher não tinha caráter, mas tinha palavra. Do que adianta eu ter palavra e não ter caráter? E Paulo disse que Paulo automaticamente expulsou aquele demônio. Não sei se ele colocou a mão, mas uma coisa ele falou. Ele liberou uma palavra. E debaixo daquela palavra, o espírito daquela mulher saiu. O texto vai dizer que quando aquela mulher perde aquilo que dava lucro para os seus senhores, a Bíblia vai dizer que mexeu no bolso de quem gosta de dinheiro. E a pior coisa da face da terra é você mexer no bolso de quem gosta de dinheiro. Por quê? A pessoa vira a cabeça. Então a Bíblia vai dizer que os senhores agora, indagando por que ele fez isso, o texto vai dizer que quando ele coloca a mão, ou ele expulsou, ou ele não sei o que ele fez, mas o espírito daquela mulher saiu. Mais ou menos de manhãzinha o espírito saiu, na parte da tarde está sendo aceitado. Deixa eu começar a pregar para alguém aqui. Pastor, Paulo está fazendo tudo certo, mas está dando tudo errado. Glória a Deus, aleluia. Parece que quanto mais a gente faz certo, parece que mais dá errado. Glória a Deus. Eu não achei defeito em Paulo. Era para tudo estar voando, lindo e bonito. Ele acabou de vir da oração. Mas ele está fazendo tudo certo, mas está dando tudo errado. Deixa eu sair um pouco da mensagem e pegar isso aqui para alguém. Tem hora que nós colocamos Deus na parede e falamos: Senhor, na onde que eu errei? Senhor, eu oro, eu busco, eu estou na tua presença. Na onde que eu errei? Está dando tudo errado, Deus. Oh Deus, eu estou na tua casa, mesmo fraquinha, mas eu estou lá dentro. Oh Pai, mesmo fraquinho, eu estou me arrependendo de tudo que eu estou fazendo. E onde que está o meu erro? É Deus respondendo a oração de alguém. O erro não está em você. O erro não está na tua casa. E não está o erro pregado, o erro está na presença que você carrega. Quem carrega a presença tem que ter costa larga, porque o diabo vai tentar contra a tua casa. Mas a minha casa está mudando, tá? É porque tu carrega a presença. Mas o pregador está dando tudo errado, eu estou vendo, não se preocupa não. Quem carrega a presença é açoitado hoje. Chora hoje. Mas a glória de Deus resplandece dentro da casa dele. Eu vou liberar isso aqui para mim. É Deus dizendo para alguém, deixa açoitar, deixa machucar, mas não deixa a essência sair de dentro.
Vai me bater, pastor, mas eu vou falar a verdade. Glória a Deus. Paulo está sendo acusado por fazer algo e fazer verdade. Agora eu prego, tá bom? Na parte da tarde, ele está sendo açoitado, na cara da noite, na madrugada, segundo os historiadores, está sendo preso. Segundo alguns historiadores, diz que essa foi a prisão mais rápida da face da terra. E não durou nem um dia. Eu também não sei porque o texto diz, mas o texto diz que daqui a pouco, à meia-noite, eu vou se Então eu entendo que verdadeiramente essa prisão não durou um dia. Mas deixa eu falar algo para alguém que tem gente que está aprisionada há muito tempo. Mas há uma diferença entre quem está preso há muito tempo e quem foi preso hoje. Nenhum. Eu vou falar para você no contexto da história. A Bíblia vai dizer que ele está preso dentro de um cárcere, sim ou não? Mas só que o que vai mudar o ambiente é como eu me posto dentro do cárcere. Isso aqui vai ter. Mas você vai dar agora, porque aqui tem gente que gosta de falar. Versículo de número 25 vai dizer assim: que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus. Vírgula, e os outros presos o escutavam. Eu vou pregar nisso aqui, se eu chegar lá, tá bom. Glória a Deus. Vai acontecer um culto, pastor, num ambiente improvável. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, vai acontecer um culto num lugar improvável. Glória a Deus. Por que, pregador? Quem disse que cárcere não vai ter culto? Porque naquela época, hoje tem. Naquela época era a prisão romana, ele era anticristianismo. Porém, o ambiente é impróprio. A terra que eu estou pisando é terra estranha. Mas a minha adoração ainda continua dentro de mim. O Silas, segundo o historiador, vai dizer que eles estavam algemados os pés e as mãos. Segundo o historiador, vai dizer que eles estavam um de costas para o outro. Um de costas para o outro, porque um sustentava a queda do outro. Mas eu quero pregar isso aqui e depois eu vou pregar lá. Por quê? Porque o intuito do diabo é educar-se é colocar sempre a gente contra outra pessoa. Porque quando nós estamos presos dentro de um cárcere, porque estamos fazendo a verdade, o diabo quer colocar divisão. E essa divisão faz com que nós não olhemos no olho de ninguém. Vem comigo no contexto nosso. Quando eu não consigo falar com alguém, eu não consigo olhar no rosto, porque é uma barreira. Então o diabo, ele quer, além de aprisionar a igreja, ele quer colocar uma divisão. Ele quer colocar uma barreira, mas eu vou profetizar isso aqui para alguém. Por quê? Porque se tiver divisão hoje aqui nessa noite, o Rebanho Santo vai bater em retirada. Por quê? Porque por um caminho ele vem, mas por sete essa barreira, essa divisão tem que bater. Então percebe-se bem, segundo os historiadores, vai estar um de costas para o outro. Então isso eu entendo, que eles não conseguem ver fisicamente como eles estão. Então eu só posso entender que eles estão desgastados. Por quê? Porque eles acabaram de apanhar. Eles foram açoitados. Então o texto vai dizer que agora eles estão presos e algemados. O texto vai dizer, a narrativa dizendo que e perde-se da meia-noite e outros se comer por isso. Mas espera aí. Eu não vou pregar perto da meia-noite, eu tenho que pregar antes. Por quê? Porque o texto vai dizer que eles louvavam e o escutavam. Isso aqui é interessante. É duas classes de crente no culto. Aquele que louva e adora e aquele que escuta. Glória a Deus. Vai doer isso aqui, mas você vai dar glória depois. Por quê? Paulo em si está passando por a pior fase da sua vida. Açoitado. A mente dele é: Senhor, eu não fiz nada de errado, estou preso. Na mente dele é: Senhor, o Senhor não vai aparecer. O Senhor não disse que o Senhor socorro e existe na cruz. Não, Senhor. Na mente de Paulo é: Senhor, eu sei que não vai chegar, mas já está dando quase meia-noite. E por que o Senhor não chega e de repente alguém cutuca um outro e diz assim: Paulo, Glória a Deus, aleluia. eu só tenho mais 10% de força, o que eu vou fazer? Aí Paulo olha para ele e fala assim: Silas, eu tenho 25. Então, já que tu está fraquinho, Silas, tu vai só louvar. E eu que estou mais fortinho, eu vou orar. O texto vai dizer que quando um louvava, o outro zombou. E o resto só escutava. O resto só escutava. Por quê? Só escutava, pregador. Vou descer o link da mensagem. Porque vai ter tempo que você vai vir um culto tão quebrado que tu vai só escutar. Glória a Deus, aleluia.
E vai ter tempo que tu vai só chorar na cadeira. E quem está no teu lado vai estar dando glória, mas você não vai ter força para nada. Sabe qual é o mal da minha geração de pastores? Manda você cutucar, bater nessa pessoa, levantar a mão dela. Mas ninguém sabe o que ela passou no dia. Então deixa ela quietinha no lugar dela. Porque alguns vai vir aqui dando glória, voadora, vai ser bom. Mas tem alguém que vai vir chorando. E vai ter alguém que vai sentar aqui quando falando a palavra e falar assim: o que eu estou fazendo aqui foi a graça de Deus que te trouxe aqui. Então estamos julgando que vem pro mundo e fica quieto. É melhor ficar quieto porque eu sei que eu estou prestando atenção na mensagem. Então estamos julgando que vem pro mundo e fica quieto. Para com isso. A minha adoração não é para ficar no maior glória que eu dou na igreja. A minha adoração não é para ficar porque eu falo em coisas estranhas. Não. Porque a minha adoração não vem de fora. A prova, a Bíblia diz que Jesus diz assim: que ele procura os verdadeiros adoradores. Que adore em espírito e em verdade. Eu vou estar chorando, mas é um choro verdadeiro. Eu vou estar triste, mas é uma tristeza verdadeira. Se você puder vir no culto da glória, até mesmo. Mas se você não puder, deixa as lágrimas rodar. Porque enquanto as suas lágrimas rodam, tem alguém pregando e tem alguém orando. E quando a sua lágrima roda, tem alguém pregando e alguém orando. Deus é poderoso, aleluia. Poderoso. E perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus. Os outros presos escutavam. Sabe o que eu acho mais interessante? Meia-noite é hora de dormir. Deixa eu descer o nível da mensagem que eu vou pregar antes de quem. Meia-noite, quase todo mundo está dormindo, sim ou não? Quem falou que esses povos que até culto meia-noite? Porque se os outros presos escutavam, quem falou? Quem mandou cantar a experiência do culto ia ser hoje? Meio de pregador maluco é minha. Tem gente que está perdendo o sono por causa da dificuldade. Aleluia, Jesus. Isso aqui vai fazer alguém chorar, vai fazer um filho. Mas quem sabe o tamanho da tua da luta que você passa, que se intensifica a cada dia é você. Glória a Deus. Então vai ter dia que Deus vai fazer você perder o sono. E o que eu vou fazer quando eu perder o sono? Só escuta a voz de quem está orando. E quem ora, voz de Bíblia, o Espírito Santo intercede por mim e por você. Com gemido inexprimível. Quando tu está acordado e não tem como orar, o Espírito Santo intercede por você. Então, se ninguém convidou aquele povo para escutar o culto, foi o Espírito que disse: fica acordada que eu vou falar com você nessa manhã. Glória a Deus. E alguns escutavam. Quem escutou está fraco, quem orou e louvou está forte. Porém, o texto vai dizer que Paulo está passando pela pior fase da sua vida. Glória a Deus. Mas ele está louvando e adorando a Deus. Paulo está passando a pior fase da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas ele está louvando e adorando a Deus. Talvez tu está passando a pior fase da sua vida, mas tu está aqui louvando e adorando a Deus. Por mais que não saia glória, por mais que não saia uma aleluia, mas Deus hoje recolheu a tua adoração. Por mais que você veio quebrado e pergunta: Deus, eu não consigo dar glória, mas assim, eu recolhi o seu aleluia do lado interior, eu recolhi o seu glória do lado interior, porque eu convenho, Deus, não é que sai da boca para fora, mas dá um sentimento que está no meu coração. E Deus vai dizer para alguém que teve gente que entrou aqui quebrado, porque 2025 foi um ano que só Jesus e você sabe, mas ele me trouxe aqui para dizer: ei, 2025 acabou, eu fui no ponto final, se prepara para o ribuliço de 2020.
6. A Bíblia diz que quando ele louvou, houve-se um terremoto. Terremoto é diferente de tsunami e diferente de furacão. Prova para mim, prova. O furacão vem de cima do vento. Sim? Sim ou não? Sim. E o terremoto, segundo o historiador, diz que as placas tectônicas se movimentam. Sim ou não? Sim. Aí eu entendo o poder que tem a oração. Por quê? Se o terremoto vem de baixo, aonde o Paulo está? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Para intensificar melhor, está algemado, mas está no chão. Está passando por luta, mas está no chão. Fazendo o quê? Orando, me louvando, me indo a Deus. Olha, esse é o nome da minha casa. Aí eu entendo que Jeremias diz: clamas a mim, respondei-te-ei. E a notícia da grande firme que tu não sabe. Vou liberar uma revelação. É no momento da sua diversidade que a Bíblia vai dizer que o poder do Senhor se aperfeiçoa no meio da sua fraqueza. Quando o poder do forte é que tu está. Tu está no chão, continue louvando, continue reclamando, dizendo para quem meu filho e minha filha. E quando tu está no chão, fraquinha, olha o meu poder que está aperfeiçoando aqui nesta noite aí. Tem hoje renome de Deus para alguém que está no chão. Tem renome de Deus para alguém que está no chão, cansada, fatigada, mas está orando cansada, mas está buscando triste. A luta se identificou, mas ele e ela não sai de Deus dizendo para mim: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É hoje, é hoje. Glória a Deus, aleluia. Olha para cá. E quando eles começaram a louvar, eu entendo que Paulo escreve lá, que Tiago escreve no seu capítulo número 5, versículo número 11. Tiago vai escrever assim: se alguém entre nós tiver aflito, ore. Glória a Deus. Vou liberar isso aqui de novo. Se alguém entre vós e nós estiver aflito, mas se alguém está contente, louve a Deus. Paulo não tinha contentamento para adorar, mas ele tinha aflição para parar. Mas a aflição não parou. Glória a O verdadeiro adorador. Pregaram para você que ser cristão é fácil? Roubei, trafiquei, fiz parte de muitas coisas, foi fácil. Mas pregar a palavra na direção está sendo a coisa mais difícil da vida. Aí estão pregando por aí, eu ouvi a mensagem na hora. Vem que Deus vai salvar, vai curar, vai libertar. E se ele não quiser fazer isso? Glória a Deus, aleluia. Se eu falar no pastor da minha vontade, Deus vai salvar a sua casa quando ele chegar lá, todo mundo morreu, a culpa de quem? É minha? Ou de Deus? Porque eles estão pregando um Deus que faz milagre sem ele ordenar o milagre. Glória a Deus, aleluia. Eu queria vir aqui e falar que Deus vai salvar a casa de todo mundo, mas a vontade dele não é a minha. Glória a Deus. Então eu vou pregar o evangelho, convencendo uma geração, vem. Não tem emprego não, a porta vai se abrir. Não tem isso não, vem. Mas esqueceu de dizer, se ele abrir é Deus. Mas se ele não abrir, ele continua sendo Deus. Então vamos pregando Deus, ele faz milagre, ele cura. E se ele não curar? Glória a Deus, aleluia. Prova, pregador, prova, Jesus Cristo está lá machucado, irmão. Ele não poupou nem o seu próprio filho. Pastor, se ele não quiser me poupar minha casa, eu vou ficar rico com ele? Não. Glória a Deus, Então estou evangelizando e pregando diferente. Vem que muda, mas é da prova. aleluia. A prova. Para depois ele te aprovar e te dar aquilo que você merece. Senão ia ser muito fácil vir para o culto. Ia ser muito fácil. Deixa aqui para outra mensagem que eu venho outro dia. A Bíblia vai dizer que ele está passando o pior estágio da sua vida de aflição, mas ele está louvando e adorando a Deus. Isso me chama muita atenção. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando eles começaram a adorar, quando eles começaram a intensificar o grau da sua adoração,
os cárceres se moveram. Isso aqui ninguém presta atenção no texto. Espera aí. O cárcere se moveu. Se a casa se move, a única coisa que pode acontecer é o quê? A casa tinha que cair, sim ou não? E por que a casa não caiu? Glória a Deus, aleluia. Se está tendo terremoto, os cárceres se abalou, está no texto. E sabe o que aconteceu? As portas se abriram. Glória a Deus, aleluia. E todas as correntes de todos foram soltas. Sabe quem estava quietinho no culto só ouvindo? Foi liberto também. A mulher do glória, aleluia, foi liberta, foi solta. Mas quem estava chorando no canto foi solta também. Então, duas lições aqui no versículo 26 para 31. Duas lições. O terremoto só começa quando eu estou embaixo. Glória a Deus, aleluia. Segunda coisa que acontece, vai ter um terremoto. Sim ou não? Sim. Nesse terremoto as portas vão se abrir. Mas há um detalhe nesse meio termo. Por quê? Porque o terremoto de Deus machuca. Glória a Deus, aleluia. O terremoto de Deus dói. Glória Em duas ocasiões. Como assim? O que você acha que está no lugar ele coloca para fora. E o que está fora, que você acha que está dentro, ele coloca no lugar. Prova nisso? Prova. O cárcere está tudo feitinho, sim ou não? Mas só que teve que as coisas mudarem de lugar. Então vai ter coisa na minha, na sua vida que vai mudar quando Deus começar a tirar as coisas. Vai ter coisa que Deus vai mudar no ambiente, ele vai mudar. Vai ter coisa, pastor, que ele vai mudar na estrutura da igreja, ele vai colocar, ele vai mudar. Mas a glória dele vai resplandecer no recinto, porque ele, quando ele muda para a glória dele vai. Deixa eu liberar logo para alguém aqui, eu dizendo para alguém, ei, sabe por que a casa não caiu? Porque enquanto eu estiver dentro do ambiente vai ter terremoto, mas a casa não caiu. Enquanto eu estiver na casa, a minha vai cair atolada, vai vir a tua direita, mas tudo vai ser abrido. Enquanto eu estiver na casa, vai ter pressão, vai ter calor. Eu vou levantar na cama, eu pensaria, mas quando eu estiver na casa, no terremoto santo, tudo que vai contra a tua vida, hoje Deus libera uma palavra, vai embora, vai embora. Porque hoje é noite do diabo pegar a bagagem dentro da tua casa, pro teu casamento. Se prepara pro rebuliço santo de Deus. Eu estou sentindo Deus só pregar aqui, irmãos. Estou sentindo Deus aqui. Eu entendo que Paulo escreve aos Coríntios agora. Aleluia, 2 Coríntios 6, capítulo número 10. Isso aqui vai fazer alguém chorar. Ele vai dizer assim: entristecidos. Glória a Deus, aleluia. Mas sempre alegre. Glória a Deus. Como que Paulo fala entristecido, mas sempre alegre? Entristecido, mas sempre alegre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu só entendo uma coisa disso aqui, irmão. O entristecimento na presença de Deus é algo diferente fora dele. Aleluia. Aí Paulo rasga o verbo dizendo: eu aprendi a ter e aprendi a não ter nada. Senhor meu Deus, Jó vai dizer: o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor.